Bom dia, nono ano. Mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula de geografia. Hoje, que é segunda-feira, 21 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada, que é sobre sociedade urbano e industrial e a importância da agropecuária. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre a participação da agropecuária no comércio mundial e também vimos sobre as commodities. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a desigualdade mundial de acesso aos alimentos. Se vocês puderem observar as imagens que aí estão, já dá para ter uma noção de o que a desigualdade afeta o dia a dia de muitas pessoas. Vamos lá para mais uma aula. Desigualdade mundial de acesso a alimentos. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a população mundial em pleno século XXI ainda sofre com a desigualdade de acesso aos alimentos ou com a insegurança alimentar. Situação em que pessoas não têm acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas, gerando desnutrição e até mesmo fome. Segundo a FAO, a produção de alimentos no mundo é suficiente para atender às necessidades de 2.500 quilocalorias e 65 gramas de proteínas por dia a toda a população mundial. Ou seja, segundo a FAO, pela quantidade de alimentos que existe no mundo, as pessoas não deveriam passar fome. Mas como elas não vão passar fome se uns têm mais que os outros? E isso acaba faltando para uns e sobrando para outros. No entanto, em 2017, mais de 820 milhões de pessoas, cerca de 11% da população mundial, foram dormir todas as noites sem ter ingerido alimentos em quantidades e qualidades suficientes para manter a saúde. Vamos já ver aqui a tabela 3. Ou seja, 11% da população é uma grande quantidade de pessoas que foram dormir sem nem ter ao menos jantado ou comido qualquer tipo de alimento. Aqui na tabela 3 nós temos o mundo, o número de pessoas desnutridas em milhões de habitantes no ano de 2017. Aqui nós temos em primeiro lugar a Ásia com 515,1 milhões de pessoas, seguida pela África, América Latina, Estados Unidos, Canadá e Europa, e por fim com a menor quantidade nós temos aí a Oceania com 2,8% do total. De acordo com o relatório Níveis e Tendências da Mortalidade Infantil, que é a morte de crianças, no ano de 2017, publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, cerca de 15 mil crianças entre 0 e 5 anos de idade morreram, em média, a cada dia de 2017. Observe na tabela 4 as projeções da ONU para as taxas de mortalidade infantil do mundo e do Brasil no período de 2015 a 2020. Nós temos aqui a tabela mundo e Brasil, as taxas de mortalidade entre esses anos, que é 2015 a 2020. No mundo, o total de crianças mortas de 0 a 1 ano foi de 31%, enquanto 13% dessa quantidade foi no Brasil. E de 0,5 anos, que foi 43%, e do Brasil 15%. A maioria dessas crianças poderia ser salva se elas tivessem as condições mínimas de alimentos adequados e aos cuidados médicos e sanitários básicos. As mortes dessas crianças não apontam como causa direta a fome ou a desnutrição, mas sim a desidratação, a tuberculose e a pneumonia, o sarampo, a malária e outras doenças, que ao se enlastarem em organismos debilitados em decorrência da desnutrição, causam óbitos, o que é menos provável em crianças bem alimentadas. Ou seja, as crianças que elas morrem assim, elas não morrem totalmente de fome, pois ali elas já estão
passando fome, sede e outras coisas, pegam doenças e, como elas estão fracas, acabam morrendo. Aí na figura 7 nós temos uma criança iemenita suspeita de estar infectada com cólera. Ela está sendo examinada por um médico em um hospital improvisado, ou seja, não é um hospital fixo, da organização Médicos Sem Fronteiras. Essa foto é no Lêmen, em 2017. Aqui nós vamos ver agora algumas das causas da insegurança alimentar. Não há apenas uma causa ou fator particular que explique a fome ou a desnutrição no mundo, mas sim um conjunto deles, ou seja, não são um, são vários em que se destacam. Vamos lá ver. O primeiro, nós temos as guerras e os conflitos internos em países, que inclusive dificultam ou impedem que a ajuda humanitária e alimentos cheguem aos seus destinos, ou seja, cheguem a essas pessoas. Temos também o desperdício de alimentos, desde o transporte até o consumo pelas famílias, pelos restaurantes, pelas lanchonetes e até mesmo pelas nossas casas dentro de casa, que poderiam alimentar aqueles que não têm possibilidade de adquiri-los. Tem também as mudanças climáticas que afetam a produção da agropecuária em determinadas áreas, comprometendo o abastecimento de alimentos. Tem a substituição de produtos alimentares, que é os produtos naturais, pelos industrializados, que geralmente, ao ficarem mais caros, limitam sua compra pelas pessoas mais pobres. A substituição da agricultura de produtos alimentares pela agricultura comercial de exportação, como vimos anteriormente. Entretanto, a principal causa da desigualdade de acesso aos alimentos ou recursos alimentares é a pobreza em quem vivem milhões de pessoas em todo o mundo, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas. A existência da fome no mundo, ainda nos dias atuais, é uma situação vergonhosa para toda a humanidade. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.